A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, esteja conosco, Senhor, nesta leitura, Pai, que as Tuas palavras, Senhor, sejam ensinamentos e entrem em nossos corações e nos direcionem sempre mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Ontem a gente terminou o segundo livro de Samuel, que foi com o recenseamento de Israel, que Davi fez sem a aprovação de Deus, o qual mandou uma praga, que foram 3 dias de pestilência em todo o povo, E depois dos 3 dias acabou a pestilência e Davi acabou edificando ali um altar, e ofereceu holocaustos para Deus e finalizou a pestilência. Hoje a gente vai começar no primeiro livro de Reis, A velhice de Davi. Sendo, pois, Davi o rei já velho e entrando em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, o meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os limites de Israel uma moça formosa e acharam a Abisague, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça de sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei e o servia. Porém o rei não a conheceu. Quando se diz aqui não a conheceu, quer dizer que não teve relações sexuais, Então, versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão, e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruía, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Porém Zadok o sacerdote, Benaia filho de Joiada, Natã o profeta, Simei rei e os valentes que Davi tinham não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, a Benaia, aos valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a vida de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias? E eis que estando tudo ainda ali falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Aqui Davi tinha prometido que Salomão reinaria após Davi, Mas Davi já estando velho, Adonias estava querendo tomar o seu lugar. Então Betseba, a mãe de Salomão, então recebeu o conselho de que ela deveria procurar Davi para finalmente coroar Salomão como rei, E no versículo 15, e foi Batseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, o qual lhe disse: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Ele matou vacas, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote e a Joabe general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou.
Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei meu senhor, dissestes tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, animais cevados, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército, a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo teu servo, Zadoque o sacerdote, a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo que assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma e de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Aqui Davi está cumprindo a tua palavra, né? Que ele tinha prometido a Batseba. Lembra? Batseba era a mulher de Urias, aquela que ele tomou por mulher depois que mandou o capitão do exército colocar Urias na frente de batalha para que ele morresse, né? Então, e ela deu a luz ao Salomão, e Davi prometeu que Salomão seria o rei após ele, mas Adonias estava querendo tomar esse trono, né? Tanto que ele já estava se considerando como rei, tinha convidado todo o povo, tinha preparado todo o banquete como rei. Então agora Davi está formalizando a palavra dele para constituir Salomão rei. Aí no versículo 32, e disse o rei a Davi: Chamai-me a Zadoque, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benai, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei, e o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga o Senhor, Deus do meu rei Senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadoque, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Vive ao rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, tocando gaitas e manifestando grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra tremeu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse-lhe Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas
levantas a Adonias. Certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, a Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Ali subiram alegres e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor que o teu nome, e faça que o teu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assenta no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar, e fez saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, ó rei Salomão, que não me matará o servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum destes seus cabelos cairá em terra, se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. Então veio e prostrou-se perante o rei Salomão, que lhe disse: vai para a tua casa. Então aqui Davi concretiza a tão sonhada promessa de Betseba, né? Ungindo Salomão como rei de Judá e de Israel. Lembrando que aqui Judá e Israel estão juntos novamente, né? Que eles estão separados lá pelo Jordão, mas teve uma época com reis separados, mas agora aqui com Davi eles se uniram novamente e com Salomão eles continuam unidos, né? Agora vamos ver os conselhos de Davi a Salomão no capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em tempos de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram a mim quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição de atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, que reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos, né? Então Davi, antes de morrer, deu conselhos ao Salomão, né?
E o conselho principal, que serve não só para ele como para todos nós, né, é permanecermos no caminho de Deus, seguindo os seus mandamentos, os seus estatutos, sendo testemunhas de tua palavra, né? Aí agora Salomão reina no versículo 12. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, falar com Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora, como uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisague, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhes por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeitas. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse: dê-se Abisague, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: e por que pedes a Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é meu irmão mais velho. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus faça de mim o que quiser, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual feriu de modo que morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levantaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor e que estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e mata-o. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim Joabe me respondeu, e disse-lhe o rei: faze como ele disse, mata-o e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que o Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da tua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a sua casa e o seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e atacou e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei chamar a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma parte nem para outra.
Porque há de ser que no dia em que saístes e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é esta palavra. Como tem falado o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Então deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi para Gate, ter com Aquis, em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate, e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e prostrei contra ti, dizendo: No dia em que saístes para uma ou outra parte, sabe de certo, sem dúvida morrerás? E tu me dissestes: Boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e o feriu, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Aqui Deus sempre se mostrando presente aqui, né? Todos aqueles que realmente fizeram algum mal, que atentaram contra Davi e o seu reino, todos eles pagaram, tanto ou mais cedo ou mais tarde, mas todos eles pagaram pelos seus crimes, né? Por ter perseguido um ungido do Senhor ou por ter, de alguma forma, ter feito algum mal a um ungido do Senhor, né? E por hoje a gente termina aqui. Amanhã a gente lê que Salomão se casa com a filha de Faraó. Senhor Deus e Pai, obrigada por tua palavra, Senhor, obrigada por suas mensagens, Pai, nos abençoe, Senhor, derrama tua unção sobre nós. Eu peço a Ti, meu Pai, pela minha família, pelos meus familiares, Senhor, pela minha parentela, Pai, derrama tua unção sobre cada um deles, Senhor. O Senhor sabe o que o coração de cada um necessita, Pai, uns mais, outros menos, mas todos necessitamos de Ti, Senhor. Tem alguns que estão em seus caminhos, meu Pai, que eles sejam fortalecidos, mas os que não estão, Senhor, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu santo nome, meu Pai, que tenha a possibilidade de se voltar para Ti e fazer parte desse plano de salvação que o Senhor tem para nós, Senhor, para vivermos libertos, Senhor, livres de toda culpa, de todo pecado, debaixo de Sua unção, de Sua glória, meu Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.